Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que o pastor bolsonarista chiliquento Silas Malafaia decidiu atacar um portal que fez um trabalho interessante, trazendo aí detalhes sobre muitas questões da vida financeira do pastor, da igreja, essa relação. E aí o Malafaia fez um vídeo deu em torno ali de meia hora. Que é isso, pastor? Só que o que era para ser tipo uma defesa acabou dando mais munição pro portal de notícias, pro jornalista que está fazendo o seu trabalho. Então Malafaia fica aí arrotando a favor da liberdade de expressão, e quando o jornalista faz um trabalho, ele vai lá e ataca o jornalista. Teve uns 40 xingamentos no vídeo. Tem até o xingômetro para marcar ali quantas vezes ele soltou um palavrão no vídeo. Ô, pastor, dá uma controlada aí. Eu vou trazer detalhes aqui, números, né, que foram trazidos na reportagem, argumentos do Malafaia já rebatidos pelo jornalista, e também falar da situação da Zambelli aí, condenada a 10 anos aí de prisão. Vamos trazer detalhes sobre isso, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, recentemente o ICL Notícias iniciou uma série de reportagens semanais que prometem esmiuçar a vida do pastor Silas Malafaia desde o início da sua vida na igreja, quanto os seus caminhos também aí nessa sua influência política. A primeira reportagem já abalou o pastor chiliquento, gravou um vídeo ali de quase meia hora, mas deu chilique contra o jornalista Igor Melo, autor da matéria. Só que o ICL reagiu ao vídeo do Malafaia e publicou o seguinte: detalhe importante é que primeiro o ICL soltou lá a matéria, né? Aí o Malafaia postou nas redes sociais prometendo um vídeo para depois de uns 4 dias. Eu ainda pensei, puxa vida, o Malafaia está acostumado a falar de bate-pronto aí, grava 2, 3, 4 minutinhos, vai demorar esse tanto para fazer um vídeo? Pois é, demorou bastante, ficou com quase meia hora, mas não adiantou. Aqui vai dizer que após 4 dias da publicação da reportagem especial Império Malafaia no site do ICL Notícias e do primeiro episódio do podcast, o pastor Silas Malafaia gravou um vídeo para atacar o portal e o jornalista Igor Melo, autor da reportagem. O ICL reitera a publicação e a defesa da integridade do trabalho de seus profissionais e diz que o pastor não apontou nenhum erro de informação a ser corrigido. Por isso, o ICL Notícias vai explicar 3 pontos da fala dele para tratar de alguns aspectos centrais da reportagem que se repetiram ao longo do vídeo do pastor. Ele tem essa estratégia, ele vai repetindo para tentar ganhar atenção e parecer que o que ele está falando ali é alguma coisa verdadeira, né? Eles tratam sobre o discurso da origem dele, renda, confusão patrimonial com a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC, e as doações para a Associação Vitória em Cristo, a AVEC. Sobre família pobre, no vídeo Malafaia diz: "Eu não vim de família pobre", dando a entender que, parte da fortuna, digamos assim, que ele tem, do patrimônio, melhor dizendo, que ele tem, né, não foi fruto da igreja, porque ele não veio de família pobre. No entanto, diz a matéria, há diversos discursos nos quais ele fala sobre as dificuldades que enfrentou ao longo da vida até se tornar o pastor que é hoje. Em 20 de abril de 2013, 12 aninhos atrás, por exemplo, ele disse durante um programa de TV produzido por ele: "Eu sei o que passei para manter esse programa no ar. Vendi carro, só não vendi mulher e filho porque não podia. Andava de ônibus, com programa de televisão no ar. Eu sei o que já passei, de ficar igual um maluco na Avenida Rio Branco, andando para lá e para cá, porque não tinha dinheiro para pagar programa e com medo de sujar o nome da igreja." Poxa, pastor, 12 anos atrás estava nessa penúria aqui. Então, mesmo que não veio de família pobre, mas há 12 anos a situação estava de andar de ônibus, de não ter um carro para se deslocar, de não poder pagar um táxi, ter que andar de ônibus. Então, situação difícil. Confusão patrimonial. Diz aqui então o ICL: ao atacar o ICL, Malafaia disse que ele, o repórter, diz várias vezes que eu sou dono da igreja e que há uma mistura e uma confusão entre o meu patrimônio e o patrimônio da igreja. Na sequência, diz que vai processar o jornalista e o portal aprovar isso. Ocorre que o Malafaia é o presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo
E como ele próprio mostrou, nos documentos que apresenta no vídeo, é ele quem assina contratos pela igreja, por exemplo. Inclusive quando estão envolvidas outras pessoas jurídicas que ele também controla. E aí mostraram aqui um documento em que o Malafaia assina pela Assembleia de Deus Vitória em Cristo e também pela Editora Central Gospel Limitada. Pessoal, sobre falar que ele é dono da igreja, né, talvez, digamos assim, na prática seja, mas juridicamente falando, a igreja, se ela consta ali como uma espécie de presidente, o presidente entende-se, eu não conheço aqui o estatuto da igreja, mas eu já fui presidente de instituição religiosa, grupo espírita, hoje sou vice-presidente, depois de ficar aí 3 anos longe da diretoria, mas você tem eleições. Então, o que dá a entender que, opa, ele não é o dono, ele é o presidente tem data de validade na presidência, assim, digamos. Mas, pela força do Malafaia, a gente pode até entender que ele vai ser um eterno presidente até quando não quiser mais. Ah, não, então não quero, entra outro aí. Mas é diferente, né? Quando você fala dono, é uma coisa, você é uma propriedade sua. Quando você é presidente de algo, aquilo não é propriedade sua, embora você possa, como é no caso que me parece Malafaia, no caso da igreja, ter salários, etc e tal. Mas tem essa diferencinha aí mesmo e talvez esse tenha sido um deslize do jornalista ao falar que ele é dono da igreja. Mas da empresa aqui, Editora Central Gospel Limitada, em que o Malafaia assina, aí sim, o mesmo documento. Ele assina como presidente da igreja e ao mesmo tempo como, aí será que dono, sócio, não sei qual que é a participação dele nessa editora. Além disso, no próprio vídeo ele diz que o jato, o aviãozinho lá, custou 1.400.000 dólares. Ele hoje vale uns 700 ou 800 mil dólares. É um avião de 85, tem 40 anos, tá velho, dá muita manutenção e eu tô pedindo a Deus para me dar recurso para comprar um avião mais novo para eu andar para lá e para cá, cumprindo os objetivos da associação, que é pregar o evangelho. Aí a matéria diz, como o próprio pastor disse, é ele quem vai decidir pela compra do avião. Então, um presidente de uma instituição não tem esse poder por si só. Você tem que trocar ideia com a diretoria, com o financeiro, com, às vezes, o conselho. Então, aí quando ele fala que é ele que decide para ele andar, aí sim, na prática, como eu disse, uma questão é questão jurídica, outra é questão prática. Na prática, me parece que ele se comporta como se fosse, ou como se é o dono da igreja. No entanto, no mesmo vídeo, o pastor se recusou a informar o valor de seu salário, dizendo que não é obrigado a fazer isso. Mas, em relação ao ano de 2018, conforme o documento de imposto de renda, obtido pelo ICL Notícias, ele, o pastor, afirma que o valor de 962 mil reais oriundos da igreja viria em parte de uma oferta, uma espécie de doação, colhida no aniversário dele. No entanto, não há nenhuma distinção sobre isso na declaração de imposto de renda de Malafaia. O pastor também não apresentou nenhuma outra evidência que sustente essa afirmação. E lá, na declaração de imposto de renda, consta lá, rendimentos da igreja na casa de quase R$1 milhão no ano. Se você desconta ali o imposto, eu fiz a conta aqui, sobra livre para ele algo em torno de R$60 mil por mês, oriundos da igreja. Ele disse que tem uma renda aí mensal de aproximadamente R$100 mil, e que não faz nenhuma distinção sobre qual parte dessa renda vinha de ofertas. Menciona apenas que é presidente da igreja e que todas as atividades são remuneradas e que mantém outras atividades. No vídeo, ele vai explicar sobre a questão de doação, que 86% quase vem de boleto bancário, mas para a Receita Federal não interessa a quantidade de transações, mas sim o montante. E segundo consta, 60% do valor arrecadado pela entidade em 2010 vinham de doações, né, de doadores que doaram mais que R$100 mil. Então, foram poucas doações, mas no montante dessas poucas doações, não que foram poucas, eu digo em menor proporção, é realmente aí o que, né, alavanca bastante o faturamento da igreja. Bom, pessoal, e assim, o que chama atenção aqui, vamos acompanhar essa novela, é a hipocrisia. O Malafaia grita toda semana, praticamente, às vezes 2, 3 vezes por semana, cansa a gente, a favor de liberdade de expressão. Mas aí eles querem para aqueles que cometeram crimes, e aí eles querem passar o pano. Não cometeu crime, é liberdade de expressão, imunidade parlamentar. Mas quando um jornalista faz um trabalho investigativo pegando documentos públicos, declaração de imposto de renda está lá, o jornalista acessou, é um documento.
e divulga isso, aí o Malafaia, como o próprio jornal disse aqui, não contradisse nada, nenhum dos números, nenhuma informação, apenas ficou com ladainha, com especulação e tal. E aí vai processar o jornal, processar o jornalista? E a liberdade de expressão, Malafaia, como é que fica? A gente sabe que é pura hipocrisia desse pessoal, né? Mas vamos acompanhar essa novela e trazer novidades para vocês em breve aí. Bom, para finalizar aqui, rapidamente, a gente falou disso aqui já várias vezes essa semana, é só fechando. De fato, Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão, perda do mandato e inelegibilidade por 8 anos. Terminou lá a votação na primeira turma por unanimidade, 5 votos a 0. O que passa a valer de imediato é a inelegibilidade. Ela já está inelegível, não poderá disputar eleições caso queira em 26, por exemplo. O crime dela foi em 2022, então ela poderá disputar eleições 2030, tem que ver a data certinho, eu acho que não. Então pula 2030 também. Então é praticamente assim o fim da vida política da Zambelli. E agora a perda do mandato e a prisão, aí vai ter que esperar um pouquinho mais, questão processual ali e tal. Vamos ver, eles devem apresentar um recurso que não vai adiantar, uma decisão unânime, dificilmente vai ser revista, mas vamos ter que esperar um pouco mais pela prisão e perda do mandato. E não pode demorar muito, né? Porque a pessoa cometeu o crime em 2022. A gente já está quase no meio do ano de 2025. Quem fosse no lugar dela, e eu nem tenho expectativa de que seja muito diferente dela, né, vem do PL de São Paulo, vai ter aí 1 ano e meio de trabalho só. Ou seja, ela já cumpriu 2 anos e meio de mandato. Então, quanto antes também aí, melhor, né? Decidir finalizar isso tudo. Bom, pessoal, fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!